Abra sua Bíblia em Colossenses. Nós agora já terminamos hoje de manhã, fomos até o versículo 17 e agora vamos para os versículos 18 e vamos ler esse versículo. Paulo, nesse momento da carta, está falando, capítulo 1 e 2, ele foi muito teológico, ele foi doutrinário, ele ensinou muita doutrina. Agora, Paulo vai ensinar que não basta você conhecer teologia ou doutrina bíblica, você tem que aplicar isso na vida prática. Isso tem que ser colocado. Então nós já vimos que isso tem que ser aplicado nos relacionamentos, isso tem que ser aplicado na vida moral, isso tem que ser aplicado de várias maneiras, nós já estudamos. Mas agora, Paulo vai também dizer que isso tem que ser aplicado na vida familiar. Começamos hoje de manhã. Hoje de manhã nós falamos, por exemplo, desses versículos, nós aplicamos esses versículos quando Paulo, lá no versículo 12, ele começou a dizer que nós temos que termos profunda compaixão. Aí eu apliquei hoje de manhã para a família. Bondade, benignidade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar as queixas que tiverem contra o outro. Que a paz de Cristo encha nossas famílias. Falei hoje de manhã aqui, dei uma dica, que tem muita gente que diz assim: se eu sentir paz no coração, eu vou fazer porque Deus me deu paz. Não é só esse critério, não. Você tem que ter outros além desse. Esse é 2. Jonas desobedeceu a Deus e dormiu em paz no porão do navio. Não é o único. Você tem que ter outros critérios. Esse é um indício só, não é? E falamos sobre isso de manhã. Agora, nós vamos começar no versículo 18. 3:18. Quem achou, diga amém. Amém. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame a sua mulher, não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração e pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Amém. Podem sentar. Eu fui até um pouquinho mais adiante do texto, só para dizer para vocês que ser cristão, presta bem atenção, ser cristão não é apenas aceitar uma doutrina. Ser cristão é viver de acordo com as consequências dessa doutrina. E aqui nesse texto, nessa parte quase chegando no final da carta, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja o que é ser uma mulher crente, o que é ser um marido crente, o que é ser um filho cristão, o que é ser um patrão cristão, o que é ser um empregado cristão, o que é viver em sociedade com um cristão. Ele vai ensinar isso nessa carta. A gente tem que ler partindo desse princípio. Agora, vocês sabem, nós já estamos falando isso aqui há muito tempo, que o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa carta
a fim de que algumas verdades do Evangelho ficassem bem solidificadas naquela igreja, principalmente no que se refere à pessoa e obra de Cristo, porque muitas heresias ameaçavam ali aquela igreja. Agora, por que ele aqui coloca esse assunto de família? Ele coloca esse assunto de família porque quando a família é forte, a igreja é forte. Quando a família é forte, essa família, ela cria uma muralha, a fim de que heresias, falsas doutrinas, não penetrem na igreja. Porque se a família for forte, essas falsas doutrinas, essas heresias, não vão penetrar nessas famílias e, consequentemente, não vão penetrar na igreja. Tem muita coisa que está penetrando na igreja, por quê? Porque você deixa penetrar na sua casa, na sua família, penetra na igreja. Agora, se a família for espiritualmente forte, se a família for uma família espiritualmente solidificada, o que vai acontecer? Algumas coisas não vão entrar nessa família, consequentemente não vai entrar na igreja. Então por isso que Paulo está dizendo, ó, se a família de vocês for forte, se cada um na família de vocês entender qual é o papel espiritual. Paulo aqui não está falando de papel legal da mulher, ele não está falando disso, de papel legal do homem, ele está falando de papel espiritual. Qual é o papel espiritual? Qual é a função espiritual? Se os filhos entenderem qual é a sua função espiritual, seu papel espiritual, então a família vai ser fortalecida. E aí a família vai ser uma barreira para que falsos conceitos, esses falsos valores da pós-modernidade, esses falsos valores que estão rolando por aí através dessas novelas da TV Globo e outras emissoras, essa pobreza que tem nesses eventos por aí, essa pobreza, não comece a penetrar na tua família para jogar valores perversos e pervertidos, e isso acaba fazendo com que você abra espaço para que falsas doutrinas, para que falsos valores entrem na sua igreja, na sua casa. Se entrar na sua casa, entra na igreja, que a igreja somos nós. Então Paulo está deixando isso claro, não é? Então, como a gente sofre quando vê um membro da nossa família se desviando da doutrina, indo para uma seita, indo para o mundo, se desviando. Então nós temos que ser família forte, não é? Tudo aquilo que nós cremos na palavra de Deus tem que afetar tudo na nossa vida. Que cristão é esse? Que cristão é esse que diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Que cristão é esse que diz que essa é a regra de fé e prática? Que cristão é esse que diz que nós temos a melhor doutrina e isso não afeta a vida prática dele? Não afeta os relacionamentos? Nossas crenças têm que afetar nossos relacionamentos familiares e sociais, nossos deveres para com a igreja e nossos deveres uns para com os outros. O camarada diz que é crente, que ele crê na Bíblia como a palavra de Deus, mas como patrão é um explorador. Explora o funcionário. Isso, e como é que vai entender isso? Como é que vai entender que uma mulher que é cristã, que diz que crê na Bíblia, que crê na palavra de Deus, mas ela prefere mais ouvir o que Marta Suplicy diz e não a palavra de Deus diz? Não pode. É o que a Bíblia diz. Então, falar desse assunto não é uma coisa muito fácil,
Mas a gente tem que entender que ao cristão são atribuídos deveres e responsabilidades neste mundo. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo para a gente entender algumas coisas sobre casamento e família, que é difícil a gente entender, porque a própria Bíblia diz que o casamento é um mistério. Como é que a gente vai entender? Mas, pastor, esse negócio de tem que submeter, o marido tem que... O papel pior não é da mulher, não. O mais difícil é do homem. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Assim, que negócio é esse? Isso é difícil demais para entender. É complicado demais. Tem um texto paralelo a esse em Efésios. Efésios e Colossenses são muito parecidos. Então, lá em Efésios, Paulo também vai falar no capítulo 5, ele vai falar sobre isso. Ele começa no versículo 15, falando: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensato, mas como sabe. Ele começa a falar, ele está falando aqui de uma coisa só. Aí ele diz assim no 18: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Falem entre si com salmos, com hinos, dando ação de graças e tal. Ele diz: sujeite um ao outro. Aí ele começa: mulher, sujeitai a vosso marido. Mas presta atenção que Paulo começou dizendo: enchei-vos do Espírito. Lá em Colossenses, mesmo assunto, é um texto paralelo. Aqui em Colossenses, o que Paulo faz? Ele vai dizer várias vezes nesse final, e só nesses pouquinhos de versículos aqui que ele falou sobre o casamento e família, ele 2 vezes usa Senhor. Senhor. Então vamos juntar os 2 textos. Como é que eu consigo entender? Eu queria que você olhasse para mim bem agora. Como é que eu consigo entender o meu papel como homem bíblico, segundo a Bíblia, segundo Deus no casamento? Como é que você, mulher, consegue entender? E como é que você, filho, consegue entender? Você não consegue entender raciocinando só com o raciocínio humano, o raciocínio da sua mente humana. Só quem vai fazer você entender isso é como Efésios, se estiver cheio do Espírito Santo, e como Colossenses, se Cristo é teu Senhor. Que é praticamente a mesma coisa. Porque para Cristo ser o meu Senhor, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Então é a mesma coisa. Então, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo aqui, está me ouvindo pela internet, está ouvindo a mensagem da Igreja Batista do Cajuru, nós precisamos começar entendendo isso. Esse é o primeiro passo. Não adianta a gente começar a querer entrar nesse texto sem que você entenda isso, que há coisas que o poder para entender e viver o casamento não vem da gente, vem do Espírito Santo e vem do senhorio de Cristo na nossa vida. Então, quando a gente está entendendo que é uma questão de senhorio de Cristo, aí a gente começa a ver nossos deveres familiares como uma devoção ao Senhor. Eu sou submisso ao meu marido como uma devoção ao Senhor, porque o texto diz que é como convém às servas de Deus. A gente vai começar a entender que que Deus já fez tudo por nós. A gente não precisa mais fazer nada para se tornar aceitável por Deus. Ele já fez tudo. Agora a gente tem que aceitá-lo e começar a viver os princípios dele. O que é senhorio de Cristo na vida da gente? E o que é ser cheio do Espírito na vida da gente? É todas as áreas da nossa vida sob o controle de Cristo.
tudo na nossa vida debaixo do poder dele. Nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo isso, debaixo do controle do poder de Cristo. Estão percebendo que aí as coisas começam a mudar? A mulher já não vai, ela antes de, se Cristo é Senhor na vida dela, se ela quer ser controlada pelo poder de Cristo, ela já vai entender que não são só os valores da sociedade, não é pelos valores da sociedade, não são pelos movimentos que ela vai começar a formar uma posição sobre casamento. O homem, a mesma coisa, e o filho, a mesma coisa. Então, nós não podemos deixar de começar certo essas coisas. Não adianta chegar entrando logo no versículo, no nosso caso aqui de Colossenses, entrando logo no versículo 18, lá em Efésios 5, entrar no versículo 22, sem ver o que está antes. E outra coisa, a Bíblia original não tem divisões. Essas divisões desses títulos que você vê aí, não tem no original. No original, um texto só, está falando da mesma coisa lá em Efésios. Então, a gente precisa entender que o casamento, para ele poder realmente ser vivido e para ele poder ser compreendido, para ele ser entendido, só com a ajuda do Espírito Santo e, consequentemente, tendo Cristo como Senhor. O pastor Tim Keller, ele escreveu um livro sobre o casamento, e ele disse nesse livro o seguinte: há verdades sobre as pessoas e os propósitos de Deus que a inteligência humana e o raciocínio humano nunca podem descobrir sem a revelação do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: há verdades sobre as pessoas e os propósitos de Deus. Aí eu vou adaptar aqui, hoje, no nosso caso, há verdades sobre o propósito de Deus, sobre a família e sobre o casamento, que a inteligência do raciocínio humano nunca poderão descobrir sem a ajuda, sem a revelação do Espírito Santo. Então, por que muitas mulheres não querem aceitar esse texto? E por que muitos homens acham impossível esse texto? Porque ainda não foram revelados pelo Espírito Santo. Estão raciocinando só com a mente humana, com o raciocínio humano. Não estão lendo isso com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Tem que começar. É fazer Cristo como Senhor. Somente cheios do Espírito Santo teremos amor suficiente para sermos generosos com o cônjuge, com os filhos, mesmo que não estejamos recebendo deles afeição e bondade. Só com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso antes da gente começar a falar, sobre o que significa esse texto, o que ele quer, o que esse texto quer dizer. Então, no versículo 18, eles dizem: mulheres, ele diz, melhor dizendo, sujeitem-se a seus maridos como convém ao Senhor. Isso é um princípio bíblico. E o tema da nossa mensagem é princípios bíblicos para o casamento e para uma família bem-sucedida, feliz. É o princípio da submissão. Toda organização social
tem que ter cabeça. Toda organização social. Como é que uma organização social não vai ter um cabeça? Tem que ter. E no projeto de Deus, nessa organização social e espiritual chamada família, tem que ter um cabeça, tem que ter um líder. No ideal de Deus, quem deve ser o líder? O homem. Mas eu recebi um texto de um amigo, que eu vou compartilhar esse texto com você agora. Eu vou esperar as pessoas pararem de conversar para eu continuar. Se você quer tirar a minha atenção quando eu estiver pregando, converse. Mas se vocês têm algum assunto para conversar aqui dentro, por favor, desce e vai conversar lá embaixo. Porque tem pessoas aqui que desde que eu comecei a falar estão conversando. Então desce, por favor, não vou ficar triste. Desce e vai conversar lá embaixo. Então, o princípio, eu vou compartilhar com você esse texto que eu recebi, em que esse amigo que me mandou, ele diz, olha, nós temos que entender alguns pressupostos, além desses que eu já falei, que a Bíblia é o livro que rege nossas vidas. Para a gente entender isso aqui, é a Bíblia, por ser a palavra de Deus, é a ela que nós nos submetemos. Então nós temos que ter muito cuidado com algumas interpretações que são dadas da Bíblia. E ter muito cuidado em estudar, em meditar, em pedir a orientação do Espírito Santo, para que você não seja enganado e você acabe seguindo um princípio que não é da palavra de Deus. Nós seguimos a Bíblia, nós somos cristãos. Nós não seguimos a ideologia, o que a ideologia do nosso tempo diz sobre casamento. Nós não seguimos o que a ideologia do nosso tempo diz sobre a mulher, diz sobre o marido, diz sobre os filhos. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz, o que ela ensina. O que pensamos sobre casamento, mulher, marido, filhos, tem que estar em conformidade com a Bíblia e não com a nossa interpretação. Mas o que a Bíblia diz. Então nós precisamos estar em conformidade com a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa seguir o conselho da palavra de Deus, né? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que muitas pessoas, elas dizem assim, não, mas o contexto histórico que isso aí foi escrito é um contexto histórico completamente diferente. Você tem que diferenciar na Bíblia o que é princípio e não costume, o que é um princípio. E submissão e o fato de um organismo como uma família ter um cabeça não é uma coisa passageira, é um princípio. E se é princípio, tem que funcionou naquela sociedade e funciona nessa. Por quê? Porque não é um costume, é um princípio. Então, por mais elevados que sejam os padrões bíblicos para a nossa vida, um outro pressuposto, eles são para nós. Ah, pastor, mas é elevado demais, é difícil demais. Mas são para nós, foram recebidos para nós. E nós precisamos seguir esses padrões bíblicos. Se nós nos comprometermos em os viver, seremos felizes. Se nós nos comprometermos em viver os padrões bíblicos, mesmo que sejam difíceis, nós estamos construindo a nossa verdadeira felicidade. Então, precisamos saber que os padrões bíblicos se escrevem numa ordem espiritual, não numa ordem natural. Para ficarmos com os padrões naturais, não precisamos da palavra de Deus.
é a realidade que deve se conformar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se conformar à realidade. É a realidade que tem que se conformar, tomar a forma da palavra de Deus, não o contrário. Então, aqui nesse texto, eu vou me demorar mais nisso, porque eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade nisso aqui. Mas se você estudar um pouco a história, você que isso aqui foi naquela época, quando Paulo escreveu isso, foi foi algo muito adiante do tempo dele. Na época, naquela sociedade que predominava, a sociedade romana, em relação à família, era muito diferente da nossa. O casamento não tinha nada a ver com amor. O casamento era arranjos familiares. Os casamentos eram por interesses. Quando casada, uma mulher romana estava sob a jurisdição do seu marido, dependendo do tipo de contrato do casamento, também ainda do pai. A mulher que era infértil, ela podia ser largada, abandonada pelo pai. Porque o propósito do casamento era garantir a sucessão familiar. Então, quando Paulo vai dizer para os homens que devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja, era algo revolucionário. Quando ele está falando que o homem tem que ser fiel à sua esposa, era algo completamente revolucionário, porque numa sociedade em que as pessoas não casavam por amor, os homens eram promíscuos, e isso era encarado com a maior naturalidade. Então esse princípio bíblico foi completamente inovador. Completamente. O cristianismo ele deu muitas contribuições para o homem. Mas quando nós lemos esse texto, entendendo o contexto histórico, a gente tinha que estar muito feliz e agradecido. Muito feliz e agradecido. Não é? Então, era um contexto muito diferente do nosso nesse sentido. Então, era uma revolução aquilo que estavam fazendo, que Paulo estava fazendo, aquilo que ele estava pedindo. Se as mulheres do nosso tempo tivessem consciência do que é isso, seria muito menos resistente a esses ensinos do apóstolo Paulo. Muito menos resistente. Foi a partir disso que os homens começaram a amar e honrar suas esposas. O cristianismo deu muita contribuição para o mundo. A democracia no mundo começou pelo cristianismo. O cristianismo, a igreja cristã, foi a primeira entidade no mundo que colocou debaixo da mesma tenda judeu, gentio, patrão, empregado, mulher e homem. Foi a primeira instituição na face da terra. Como era no judaísmo? Mulher ficava junto com o marido, no mesmo espaço, os gentios podiam estar lá, mas no cristianismo não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, Cristo e tudo e todos têm os mesmos, todos são tratados igualmente. Então, quando Paulo está falando aqui acerca da submissão, ele tem que entender também tudo que ele fala nos outros ensinamentos dele. Nós acabamos de ler aqui há pouco tempo aquele texto lá do capítulo que ele disse que todas as barreiras foram quebradas e não há diferença, homem e mulher, para o cristianismo, são pessoas iguais, os mesmos, o que não era antes, Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Paulo disse isso em Gálatas
3, 26 a 28. Então, o que não é? O que não é ser submisso? A gente precisa pensar nisso também. O que o texto não diz? Primeiro, o fato da mulher ser submissa ao marido não quer dizer que em determinados momentos e em determinadas funções ela não seja líder na família. Por exemplo, se você é casado com uma mulher que entende muito bem de finanças, é uma gestora maravilhosa, não tem problema nenhum ela gerir as finanças da família. Ser submissa ao marido não quer dizer que o marido é que vai controlar tudo, dominar tudo. Não, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Paulo não diz que a mulher não pode ocupar funções de liderança. Inclusive na igreja, mulher ocupava a função de liderança. Eu sou inteiramente favorável que mulheres sejam ordenadas pastoras. Porque eu não vejo no Novo Testamento diferença nenhuma no que tange essa questão. Então, nós vamos ver que outra coisa que Paulo não aplica a submissão da esposa a todas as áreas da experiência humana. A instrução é específica ao contexto da vida de uma família cristã. Não se aplica à política. A política, quem tem que dominar são os homens. Não, ele não está falando de família, não está falando de política. Ele não está falando aqui de negócios. Não, negócio, quem tem que mandar é o homem, quem tem que ser líder é o homem. Não, e muito menos na igreja. Não está falando de igreja, ele está falando de família. Então não tem que vir com esse papo, não, que mulher não pode liderar na igreja, mulher não pode ser pastora. Não, o Paulo não está falando de igreja, ele está falando de família. Falando de família, não é? Como eu gostaria de ter mais tempo para a gente, ir mais fundo aqui. Paulo não recomenda que a esposa deve obedecer ao seu marido como se não tivesse gosto ou vontade própria. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Não é isso que é a submissão. Filhos e servos devem obedecer, mas esposas devem submeter. Eu achei muito interessante o que esse texto fala sobre isso. Paulo, quando ele fala que mulheres sejam submissas vossos maridos, mas quando chega na hora do filho, ele não fala obedecer, ele não fala submeter, ele fala obedecer. Então, submissão não é obedecer em tudo o marido. O conselho que ele dá para obedecer em tudo é os filhos para os pais. Ela é submissa, mas não quer dizer que ela tem que aceitar tudo, né? Porque fala, ele pede que ela se submeta, e essa diferença, diz esse texto que eu estou compartilhando com vocês, não pode ser ignorada. A mulher não deve se esconder atrás de uma submissão para se livrar de suas responsabilidades, como Safira tentou fazer. Ela tinha uma responsabilidade, ela mesmo sendo uma cristã, ela não precisava ter ido junto com o marido desobedecer a Deus. Ela podia dizer, não, a minha obediência a Deus está maior do que a você, eu não vou compartilhar o que você está fazendo. Ela não se escondeu atrás disso. É um exemplo. A mulher tem o direito e o dever de discordar do seu marido quando for o caso. Ela ser submissa não quer dizer que vai concordar com tudo. Paulo não autoriza a mulher, ao marido, tratar sua esposa como uma pessoa inferior, de forma nenhuma, como se fosse um déspota que reinasse sobre a mulher. Paulo não autoriza o marido a tratar sua esposa como uma criança a ser cuidada porque é incapaz. Paulo não admite que o marido desrespeite sua esposa, humilhe sua esposa, fique vigiando sua esposa por causa de um ciúme doentio. Não é de Deus. Proibindo-a disso, daquilo. Não pode tal, eu não quero que você trabalhe.
não pode ir no shopping sozinha, não pode fazer isso sozinho, não pode aquilo. Isso é papel de marido incrédulo e não de crente. E a mulher cristã não deve se submeter a isso. Não deve. Isso não é submissão. Muitas pessoas na minha família, inclusive tem um caso desse, de mulheres hoje que não são realizadas porque o marido proibiu a mulher de estudar usando a Bíblia. Eu conheci uma senhora que ela orou 20 anos pela conversão do marido dela. Aí o marido dela um dia se converte. O marido se converte, ela chega para mim um dia e fala: pastor, está pior do que quando ele era incrédulo. Eu digo: por quê, minha irmã? Porque agora ele está pegando esse versículo na Bíblia, pastor, e ele está querendo fazer coisa comigo que não fazia quando não era crente, porque ele não conhecia esse versículo. E agora ele quer me fazer quase que de uma escrava dele, quer que eu obedeça ele em tudo. Não é isso que ele está falando. Não é isso. E meus irmãos, nós temos que entender que tem muitos momentos que quem tem que assumir a liderança é a mulher. Como é que um alcoólatra vai liderar um lar? Beberrão, só vive bêbado. Como é que um drogado vai ser a cabeça de uma família? Como é que um psicopata vai ser o líder de uma casa? Como é que um espancador, como é que um homem que bate numa mulher covardemente vai ser líder, vai ser cabeça? Vai ser coisa nenhuma. Perdeu o direito. Perdeu o direito porque não está amando a mulher como Cristo amou. Porque um homem casado, se ele ama a mulher e ama a família, não vai se meter com droga, com bebida, muito menos vai agredir a mulher. Perdeu o direito, meu filho, de ser cabeça. A mulher pode assumir sim, no caso desse, a liderança da casa. Aquele marido que gasta o dinheiro todo da família, gasta com jogo, gasta com isso, gasta com aquilo, e a mulher vai fazer o quê? Vai ver os filhos dela passando fome? Num caso desse, um homem perdeu o direito de ser o cabeça e a mulher assume. Não tem problema nenhum. É uma eventual situação? É uma eventual situação. Porque o homem perdeu, nesse caso, o direito de ter essa função, ter esse papel. Então, meus irmãos, esse assunto é um assunto legal para falar, podemos falar muitas coisas. Mas o marido, eu tenho um livro que é Seja o Líder que a Sua Família Precisa, em que o autor, ele fala os 3 M's da liderança masculina, os 3 M's. Primeiro M, tem que ser modelo. Segundo M, tem que ser ministro. Terceiro M, tem que ser mentor. O marido, a liderança dele, primeiro tem que ser modelo. É o primeiro M. Ele lidera pelo exemplo. Ele lidera pela sua integridade. Segundo M, ele é servo. Ele é um líder servo. Ele é um líder que serve a sua esposa, serve aos seus filhos e leva seu filho e sua esposa a servir os outros. É ministro. E o terceiro M, o marido, o homem tem que ser mentor da sua família. O mentor da sua família. Quem é o mentor? O mentor é aquele conselheiro confiável. Eu tenho uns 4 mentores ou 5. São mentores que com alguma dificuldade eu ligo para eles. Eu fui ao Rio esse fim de semana, sentei, conversei 3 horas com um dos meus mentores. Fiz um monte de perguntas. Por quê? Ele é uma pessoa confiável. O conselho dele é sábio. Ele sabe dar conselhos. Ele é uma pessoa dedicada. Ele me ajuda a que eu me desenvolva.
o marido, quando ele é mentor da sua família, ele ajuda a sua mulher e seus filhos a desenvolverem. Mentor são os 3 M's da liderança do marido. Então, o mentor, ele demonstra interesse por aquele que ele está mentoreando. Ele aconselha, ele orienta, ele acarenta. Eu tinha um mentor, que ele era um mentor para minhas feridas e para as minhas dificuldades emocionais. Quando eu estava bem ferido e tal, eu ia conversar com esse mentor. O cara sabia acalentar, ele sabia jogar bálsamo na sua ferida, ele sabia jogar bálsamo no seu coração. É isso. O marido tem que ser um mentor assim. Então, 3 M's da liderança masculina: modelo, ministro, ou seja, servo, e mentor na sua família. Então, segundo o pastor Russell Shedd, no livro dele, trata-se de uma atitude, quando a mulher vê um marido assim, quando ela vê essa liderança, é uma atitude de respeito e valorização do marido, que redunda no desejo natural de servi-lo, apoiá-lo e obedecê-lo. Ela está em submissão, ela está apoiando o marido na missão, ela não está atrapalhando a missão, porque é submissão, embaixo da missão. Ela está apoiando o marido e ajudando para o marido ser o líder. Ela está ajudando e apoiando o marido para que ele seja o líder da família. Ela está ajudando o marido servindo. Isso é submissão. Se a mulher é serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, não terá dificuldade para entender isso e ser submissa ao ser, que o marido deve ser o líder, a cabeça. Por quê? Toda organização social tem que ter uma cabeça. E isso, volto a dizer, isso não quer dizer que naquelas áreas de liderança que seu marido não é melhor do que você, mulher, não possa assumir, e você naquela área ser líder do seu casamento, desde que você, nessa missão, a tua intenção é essa, estar ou seja, esteja ajudando o seu marido na missão dele. Meu marido tem a missão de ser líder da casa, e ele, como líder da casa, ele devia cuidar bem das finanças, mas eu sei cuidar melhor do que ele, então eu vou ajudar na missão dele. Então eu estou em submissão. Por quê? Porque eu estou na missão com ele. Entendendo? Não tem problema nenhum nisso. A Bíblia diz que sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É no temor de Cristo. Não é? Ou seja, nós fazemos isso porque nós tememos a Deus. Se tememos a Deus, nós queremos obedecer a Deus. Submissão não é escravidão. Se tem alguma mulher aqui que teu marido está querendo fazer você de escravo, não aceite, porque isso não é submissão bíblica. Tem marido que a mulher trabalha, ele é que quer controlar o dinheiro dela. Que negócio é esse? Ela não é tua escrava não, meu filho. Ela é tua mulher, é tua esposa. Para com esse negócio, isso é papel de incrédulo. Agora, se a mulher, por iniciativa própria, chegar para o marido e falar, eu queria que eu vou estar aqui, você que vai controlar, porque você controla, aí é outra coisa. Agora o marido impor isso à mulher, que negócio é esse? Ainda diz que é crente? Nenhum corpo pode ter duas cabeças. Então, o que a mulher tem que entender? Ela é submissa quando ela não quer fazer que a família dela tenha duas cabeças. Ela vai ajudar, ela vai servir, ela vai ajudar o marido naquilo que o marido é falho ou é fraco, mas ela entende que ali tem que ter uma cabeça só. Qual é o problema? É quando a mulher quer ser cabeça junto com o marido.
Aí o bicho pega. Porque a Bíblia diz que o cabeça é uma... Eu comecei no início dizendo que ou você aceita a Bíblia ou aceita as ideologias do nosso tempo. Então, a submissão é um desdobramento da submissão a Deus. Vou mudar de assunto, senão vou falar aqui até só sobre a ideia. Eu falo muito porque eu quero valorizar o papel disso. É muito importante, mulheres, o papel aqui. É muito importante para a felicidade da família, se você entender esse princípio. Se você entender esse princípio, você vai lidar com seu marido para que seu marido não corrompa esse princípio. Maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. Princípio. Não era só um costume daquela época, não. É princípio. Vai durar para sempre. Aqui na terra, enquanto Cristo não volta. É o amor ágape. Esse amor ágape é o amor que se origina em Deus. É aquele amor que Deus, por nós, sacrificou seu próprio Filho. Esse amor que Paulo quer que os homens amem o marido, não é aquele amor assim, Wesley, como é que é o nome da sua esposa? Alana. Eu duvido que o Wesley um dia chegou e falou assim: estou vendo algumas mulheres aqui, já vi mulher lá na Minas Gerais, já vi aqui, mas eu escolhi amar aquela ali. É assim que acontece, é? Às vezes você chega, olha, a pessoa começa, eu vou lá na Bahia, porque eu escolhi amar a baiana. É assim, um dia eles se encontraram, eles se viram e se apaixonaram. Agora, esse amor que Paulo fala aqui, o amor que nós, maridos, devemos ter pela nossa esposa, esse amor sacrificial, esse amor ágape, é uma conquista. Você conquista, você pode sim construir esse amor. O que eu quis dizer é o seguinte: se um rapaz aqui olha, eu quero amar, não é assim, né? Mas aqui não. Aqui é o amor, esse amor inesgotável, incondicional, ele é um amor que você pode construir. A melhor definição de amor para mim é de Christian Schwartz. Ele diz: o amor é uma ação consciente, criativa e incondicional de me voltar para uma pessoa com o propósito de, em nome de Jesus, ajudá-la e causar-lhe alegria. É uma conquista. Você pode, é uma decisão. Esse tipo de amor é uma ação consciente, é uma decisão. Por isso que Efésios 5:2 diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício e aroma agradável. Carência de amor tem levado as pessoas a alimentarem feridas no coração, feridas na alma. Como tem mulheres feridas. Eu te garanto que aqui, hoje, muitas das mulheres que estão me ouvindo são mulheres feridas. Mulheres feridas porque não tem do marido esse amor. Esse amor que Cristo está, através do apóstolo Paulo, Deus está nos orientando a ter. Esse amor que consola, esse amor que apoia, esse amor que cura. Então, e no Brasil, na nossa realidade brasileira, usa-se essa palavra amor para tudo. Eu amo bacalhau, eu amo comida italiana, eu amo o Brasil. A única coisa que está difícil de dizer hoje em dia no Brasil é que eu amo o Vasco. É difícil, mas está muito difícil. Tem que ter
muito amor. Tem que ser esse amor incondicional. Senão não ama. Não é? Então, a qualidade de um relacionamento, a sua manutenção ou a sua restauração passa pela maneira como nós amamos. O irmão Rogério Hernandes de Oliveira, que é um mestre de teologia, ele disse que nós amamos fisicamente, amamos emocionalmente, amamos na confiança e na segurança. Não preciso explicar o que é nos amarmos fisicamente. É gostar da presença do outro, é gostar de estar junto com o outro, é gostar de estar perto do outro, não é? Amamos emocionalmente. O que é amar emocionalmente? É expressar sentimento, é expressar afetividade, é desejar de estar com o outro, é romantismo. Esse é outro tipo de amor. Um colega meu, já está bem velhinho lá no Rio, é um médico, ele fazia muita palestra para casais. Um dia ele fez uma palestra para casais, e aí pediu lá que cada um preenchesse uma declaração para o outro e tal. Aí ele pegou toda a declaração, botou numa caixa, e no final da palestra, agora eu vou convidar, vou sortear aqui um casal e vai ter que ler a declaração que fez para o outro aqui na frente para todo mundo. Aí veio um casal, 20 e poucos anos de casado, sem nenhum demérito. Eles eram da Assembleia de Deus, vieram caminhando. Aí a mulher leu aquela declaração. A mulher sabe fazer isso bem. Aí o marido foi ler o dela. Cadê? Quando ele leu, ele disse: meu amor, você sabe que eu não sou muito de escrever, mas o que eu escrevi aqui é que eu te amo. A mulher começou a chorar. E a mulher chorava. E a mulher chorava. Aí esse meu amigo disse que a mulher não parava de chorar. E chorava. Aí ele falou: peraí, tem uma coisa aí. Que já era para essa mulher ter parado de chorar. Aí ele foi lá, abraçou a mulher e disse: por que a senhora está chorando tanto? Ela disse: porque eu estava esperando ouvir isso há 20 anos. Meu marido nunca me disse assim verbalmente que me amava. Amar emocionalmente. O maridão, não é só amar fisicamente não, viu, meu filho? Isso é fácil para chuchu. É amar emocionalmente, afetivo, amar na confiança e na segurança. Sabe o que é amar na confiança e na segurança? É compromisso, é fidelidade, é aliança. Casamento não é contrato, é aliança. Contrato tem cláusula de exceção. A hora que um falar, o outro tem direito de fechar o contrato. Não, é aliança. Aliança, você faz, tem que fazer a sua parte, mesmo quando o outro não faz. Se lembram de Josué e os gibeonitas? Os gibeonitas estavam próximos de onde Israel estava acampado. E Israel ia derrotá-los. E o que eles fizeram? Assim, botaram aquela roupa bem velha, deixaram o povo ficar bem duro e tal. Aí foram entrando lá no meio do arraial. Aí, quem são vocês? Nós somos um povo distante. E viemos aqui para nos unir a vocês. Josué deu uma bobeira lá, não estudou muito negócio. Nós queremos fazer uma aliança com vocês. Aí a aliança que fizeram era que os israelitas não matariam aquele povo. Aí daqui a pouco, porque a coisa aparece, descobriram que não era nada daquilo. Aí os anciãos de Israel chegaram para Josué e falaram: vamos passar o cerol, vamos matar esses camaradas todos. Josué falou: eu fiz uma aliança, e a aliança se cumpre mesmo quando o outro não faz a parte dele. Eu fiz aliança, eu não fiz contrato.
eles vão continuar vivos. Pagar. Que é o que Josué fez. Não vou matar, não vou mandar matar porque eu fiz aliança. Agora, o serviço pesado é com ele. Carregar madeira, não sei o que. Ninguém mandou. Mas matar ele não podia fazer. Isso é o amor na confiança e na segurança. Outra coisa que ele fala aqui é o amor na cumplicidade. O que é o amor na cumplicidade? É quando você pode ser confidente, amigo, você pode compartilhar vidas, sonhos, planeja e executa coisas juntos. Amor sacrificial. Eu vou terminar minha mensagem, vou falar sobre os filhos semana que vem. Eu vou ler uma paráfrase da Bíblia, mensagem sobre 1 Coríntios 13. Olha bem, 1 Coríntios 13. Se eu der tudo que tenho aos pobres, ainda que for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não chegarei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, o que eu creia, o que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros estão rastejando. Tem o prazer no debrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. E para encerrar, eu quero ler o que eu li hoje de manhã. É uma frase do pastor Ed Renekiewicz. Ele disse assim: sem esse amor ágape, esse amor que eu falei aqui, que é amigável, que confia e tal, sem esse amor, o casamento se esfacela. Sem esse amor altruísta, o casamento vira um individualismo competitivo. Esse amor está sempre disposto a manter a paz, mas também não sabe conviver com injustiça e mentira. Somente o amor é capaz de discordar, enfrentar crises e conflitos sem destruir o outro, corrigir sem constranger, julgar sem favorecer e calar-se sem ser omisso ou covarde. Somente o amor pode nos tirar da fase do egocentrismo e nos velar para a vida em função de Deus e do outro. Só o amor pode nos levar do egoísmo ao altruísmo, da autossatisfação ao sacrifício, da decepção à esperança, da pressa à paciência, da pirraça ao diálogo e do medo à confiança. Maridos, amai assim vossas. Agora, vocês não imaginam todos os princípios que eu falei aqui sobre o que é ser uma mulher submissa, e os homens entenderem o que era amar uma mulher assim, conforme o pouco que eu falei aqui por causa da hora. Você imagina que seria um casamento? Imaginou? Mas é esse o propósito de Deus, e os propósitos de Deus são para nós. Para com esse negócio de pensar, isso é difícil, isso é para aquela coisa. Não, é para agora, é para hoje, é para essa sociedade, é para esse tempo que nós estamos vivendo. Você pode ser uma mulher assim como Paulo ensina aqui, e você pode ser um homem como ele ensina aqui. Você pode ser. Mas como é que tudo começou? Cheio do Espírito Santo e fazer de Cristo o Senhor. Mulher, faça assim, porque vocês são servas de Deus. E quando chegou na hora dos homens
Tá? O que ele disse? Maridos, amem a mulher, não a trate com amargura. Não a trate com amargura. Nós, homens e mulheres, vocês, filhos que estão aqui, semana que vem vai chegar. Semana que vem não, daqui a 15 dias vai chegar a hora de vocês. Eu vou falar sobre isso. Vocês foram enviados hoje. Se isso nós colocarmos em prática, para colocarmos em prática, Cristo tem que ser Senhor da sua vida. Enquanto você achar que você manda na sua vida, enquanto você quiser ter controle da sua vida, enquanto você quiser ter o controle na sua mão e não nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, essas coisas não poderão acontecer. Enquanto você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai achar isso aqui uma coisa de ET. Ah, pastor, isso é coisa extraterrestre. Isso aí já era. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, e se você fizer de Jesus o seu Senhor, você vai começar a entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E sabe o que acontece com você? Às vezes você não está colocando em prática, porque você não está vivendo espiritualmente, você só está vivendo carnalmente, naturalmente, você está vivendo racionalmente. Só. Mas Deus diz, seja cheio do Espírito Santo e faça de Cristo o teu